Vamos falar de Fórmula 1, tem sobre Oliver Moros deixa renuncia, na verdade, o cargo de chefia da Alpine e Flávio Briatore retorna ao posto depois de 16 anos, num carro que ele nunca deveria ter voltado. Vocês acham aí que só o Brasil tem impunidade? Vamos falar também, com isso tudo, a imprensa francesa crava que o Jack Durham vai passar no RH, assinar sua demissão, e o Franco Colapinto, que é um piloto que foi contratado pelo Flávio Briatore, vai assumir um posto, olha, que inicialmente é um contrato curto também. Tem também sobre a Red Bull protestando contra a McLaren, tendo uma teoria porque a equipe de Yoki não sofre tanto com o superaquecimento de pneus como as demais, né? E mais um nome aí especulado para ser a Cadillac de um filho de uma lenda. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da velocidade, mais um vídeo para mais velocidade e ultimarada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui é temporal, aqui todos têm vez. Bom, se esse domingo, o outro dia 17 de maio é dia de GP de Emília-Romagna em Imola. Eu sei que vocês lembram que foi ali que o Ayrton Senna perdeu a vida, mas é uma pista que tem mil histórias na Fórmula 1, inclusive bem antes do Senna, e inclusive tem quem defenda que a pista volte a ter aquele traçado que tinha até o dia 1º de maio de 94. Mas isso a gente vai falar num próximo vídeo, porque tem notícias imediatas para dizer. Uma delas é a demissão, na verdade não é demissão, é um renúncio do Oliver Walker, que era o chefe da Alpine. Ele renunciou ao cargo, embora não falou o motivo da renúncia. E Flávio Briatore, ele mesmo, que era chefe da Renault, que é a Alpine pertence à Renault, que em 2008 fez aquela presepada de mandar no Nelsinho Piquet bater de propósito para beneficiar o Fernando Alonso. E ele foi punido, chegou a ser banido, depois reviram a punição, depois ele pôde entrar no paddock e dali foi um pulo para ele voltar para o Alpine, agora voltar 16 anos depois, naquela vergonha, voltar ao posto que ele estava naquele ato vergonhoso. Flávio Briatore é um cara que deveria nunca mais pisar no autódromo e volta à cena do crime. Bom, como vocês verem, tem uns, bom, que fala como diria o Nelson Rodrigues, uns tem complexo de vira-latas, que existe só o Brasil, é o país da punição. E
Flávio Briatore não deixa por mentir que não é verdade. Só vamos esperar que ele não faça mais sujeirada, que ele tem um histórico de sujeiradas dentro da Fórmula 1. Não, ele é empresário de pilotos, né? Até o Fernando Alonso, até hoje empresariado pelo Flávio Briatore. E, inclusive, eu imagino que essa empresa que o Fernando Alonso fez, que é sobre gerenciamento de pilotos, a 14, esqueci o nome da empresa do Fernando Alonso, de gerenciamento de pilotos, inclusive o Fernando Alonso é empresário, o Gabriel Bortoleto, e imagino que ele perguntou muita coisa, aprendeu muita coisa com o Flávio Briatore sobre como ser empresário de piloto. Bom, e a imprensa francesa crava que na verdade, a imprensa mundial já cravava desde quando o Flávio Briatore assumiu, primeiro como consultor da Alpine, que o Jack Durand só duraria poucos GPs, na verdade 5 GPs, que era a especulação, para mostrar resultados, senão seria demitido, até porque o Flávio Briatore nunca escondeu que o Jack Durand não era a preferência dele, e a Alpine anunciou ele antes mesmo dele entrar. E o Flávio Briatore contratou no final do ano passado com um piloto argentino que mostrou bons resultados na Williams, o Franco Colapinto. E por coincidência ou não, na semana passada o Franco Colapinto estava dando entrevista para uma emissora de TV na Argentina, dizendo que deixou até escapulir que ele estaria presente como piloto titular da Alpine em Imola. E a imprensa francesa crava que o Franco Colapinto vai ser anunciado a demissão, ele antes de dar em Imola, e o Franco Colapinto será efetivado. Porém, pelo menos inicialmente, o contrato do piloto argentino com a equipe francesa seria por 5 corridas. Ele teria 5 corridas para mostrar resultado. De qualquer forma, o Franco Colapinto não rescindiu totalmente com a Williams, e ele continua sendo vinculado também por lá. Sim, no caso mas eu acho o Flávio Briatore gosta muito do Colapinto, que ele será o piloto até o final da temporada, pelo menos. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, que eu acho que é uma notícia triste para a Fórmula 1, esse retorno do Flávio Briatore como comandante de uma equipe. Bom, e a Red Bull vem protestando contra a McLaren, tentando, pelo menos, estar teorizando, porque em pistas de temperaturas altas, como foi em Miami, a equipe inglesa não tem sofrido tanto de aquecimento de pneus como as demais. Os Touros Vermelhos têm uma teoria que a McLaren tem como se fosse uma bolsa de água dentro do pneu, que faz os pneus esfriarem. A McLaren, claro, negou e falou que é uma teoria sem sentido. Bom, até agora a FIA não conseguiu descobrir nenhum pulo de gato da McLaren. Tem a teoria também, essa da Mercedes, da ASA,
Dianteira que eles acham que seja o segredo da McLaren, estaria fora do regulamento, até agora também a FIA não conseguiu ver algo irregular. Nós vamos ver, né, que eles estão investigando a McLaren de cabo a rabo, cada equipe tenta ver uma irregularidade dentro da McLaren, não conseguiu achar até o momento. Me lembra quando o Ron Dennis, que é o antigo chefe da McLaren, hoje é o Zac Brown, e daquela máquina de 88, que todas as equipes contestavam a McLaren em todos os GPs, virava o carro cabeça a rabo e não achava nada de irregular, e está acontecendo agora a mesma coisa com a atual McLaren. Engraçado que em 6 GPs a McLaren venceu 5. Bom, pode falar, só para terminar, me lembraram hoje que em 88, eu falei na análise da corrida, né, que os Piastri meteu 4-1 em relação ao Lando Norris, que tudo leva a crer agora que o Oscar vai disparar. Me lembraram que em 88 o Prost chegou a fazer 4-1 também. O Prost venceu nos Estados Unidos, no Brasil. No Brasil até que o Senna, né, teve um problema, apagou o motor, teve que largar lá atrás do grid, já estava com o segundo, levou bandeira preta. E venceu, e o brasileiro venceu em Imola. Depois o Prost voltou a vencer, estava 3-1 com o Mônaco, quando a Ayrton Senna faria 3-2. Mais de 50 segundos de vantagem para o Prost, quando o brasileiro bateu sozinho. Foi ali. Mas depois daquilo foi na Inglaterra em diante, o Senna meteu 5 vitórias seguidas, que chegou a fazer 8-6 na última corrida do ano na Austrália, que o Prost fez 8-7, né? Venceu a 7ª corrida. Então, a pessoa que me dizer que tem muita corrida pela frente e uma virada ainda é possível. Mas olha, do jeito que o Lando é bonzinho, a diferença da dupla de 88 para essa é que o de 88, os dois pilotos se equivaliam até na mentalidade. Hoje tem 2 belos pilotos, só que um já tem uma mentalidade amadurecida e o outro ainda muito bonzinho. Então, é isso, galera. Até mais um vídeo de Fórmula 1, já que no dia 17 é dia de GP de Imola. Até mais.